Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Hoje eu vim aqui, gente, contar um segredo. Um segredo que mudou a vida de muitas pessoas. Não foi só uma, duas ou três, foi milhares de pessoas mudaram a sua vida através do segredo. Muitas pessoas desconhecem, às vezes por preguiça de ler o livro ou mesmo por preguiça de assistir o filme. Sim, tem um filme que é documentário, sabe? Tipo, tem várias pessoas falando os relatos, mas as pessoas têm preguiça de assistir e passam a vida toda reclamando da vida que tem e não sabem o porquê. Então hoje eu vim falar do segredo pra vocês e também contar como eu conheci e por que eu comecei a acreditar que isso realmente funciona. Então, vamos lá! Bom, pessoal, é o seguinte, o segredo nada mais é do que a lei da atração. O que é a lei da atração, Mônica? É como se a gente fosse um imã e toda vez que a gente pensa alguma coisa positiva, alguma coisa boa, a gente está atraindo essas coisas boas para perto da gente. Mas se daí a gente pensa em algo negativo, a gente começa a repelir elas e elas acabam não chegando até você. E daí você vai falar, que história é essa? Bom, eu vou contar pra vocês como tudo começou. E é uma história verdadeira que aconteceu com o meu irmão. Eu tenho um irmão chamado Éder. Ele é mais velho do que eu. O meu irmão passava o dia inteiro dentro do quarto jogando videogame, gente. Eu acho que isso é normal, todos nós gostamos de videogame, né? E ele passava o dia inteiro jogando videogame e ele chamava os amigos dele pra vir jogar aqui em casa. O meu irmão só saía de casa, gente, pra ir pro curso e voltar. O resto do dia aqui no videogame ou com os amigos aqui em casa jogando videogame. Era sempre assim. Daí chegou, né, uma época da vida que todos eles saíram, né, distribuir currículos por aí. E então começaram a chamar para entrevista e chamaram ele, chamaram os amigos dele. Daí ele não conseguiu passar na entrevista e daí os amigos dele conseguiam passar. E nisso meu irmão continuou entregando currículo e não conseguia passar em nenhuma entrevista. Com o tempo, os amigos do meu irmão começaram a namorar. E daí, ele saía com os amigos e ele se sentia um peixe fora d'água, porque os amigos dele estavam namorando e ele não. Então ele se sentia estranho ali no meio, sabe? Como se fosse uma vela. E também os amigos dele só falavam sobre o trabalho, como estava o trabalho, e ele não conseguia arranjar trabalho, então ele começou a ficar preocupado. Isso começou a afetar o meu irmão, sabe? E daí ele resolveu não sair mais com os amigos, porque isso deixava ele mal. E jogar sozinho é chato, né? É legal você jogar um jogo sozinho, 2 jogos sozinho, mas chega uma hora que enjoa, jogar com mais pessoas é mais divertido. Então aquilo começou a chatear ele. Até que um dia eu cheguei no quarto dele e ele estava deitado na cama com uma cara de total desanimado. E eu então falei pra ele, Éder, tá tudo bem? Ele falou, não, eu me odeio. Daí eu fiquei, como assim? Eu quero morrer. E daí ele me falou, Mônica, eu nunca vou ter uma namorada, porque eu não consigo passar em entrevista. Sem entrevista eu não consigo um trabalho. Sem trabalho eu não tenho dinheiro. Daí como é que eu vou dar um futuro pra pessoa que vai estar comigo? Então, tipo... Então eu me odeio, tipo, eu não sou boa em nada, eu não... Sabe? Ele chegou num ponto que ele tava quase entrando em depressão já, pelo fato, tudo de errado tá acontecendo assim na vida dele. E nisso, nessa mesma semana, a minha mãe recebeu um CD da gerente do Avon dela. Essa gerente deu o CD pra minha mãe pra ajudar a minha mãe a melhorar o trabalho dentro da Avon. Não tinha nada a ver com o meu irmão. Minha mãe nem sabia do meu irmão. Minha mãe não sabe até hoje sobre isso. Mas então... Ela deu esse CD pra minha mãe assistir. Falou que era um CD que mudava a vida das pessoas. E a minha mãe, como ela sempre é muito atarefada, ela não tem tempo pra nada, até hoje ela é assim. Ela falou pra mim, Mônica, Tó, assista, vê lá se é bom mesmo, se vale a pena, que daí eu assisto. E daí eu peguei esse DVD e vim pro quarto do meu irmão pra pôr o DVD pra assistir. Nesse dia meu irmão não tava em casa porque ele tava no curso. E eu coloquei o DVD e a hora que eu fui ligar, tocou a campainha e eram amigos meus. Então eu fiquei lá com os meus amigos conversando. E nisso meu irmão chegou, entrou no quarto e viu aquele DVD escrito O Segredo. Ele achou que era um filme. Então, porque realmente o começo parece um filme. E ele sentou a assistir, assim, curioso. E, gente,
aquilo transformou a vida do meu irmão. É sério, gente, é pura verdade. Vou chegar lá. No outro dia, né, porque eu fiquei conversando até tarde, depois fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, eu tava andando no corredor, meu irmão saiu do quarto e falou: "Bom dia, Mônica", com uma cara de feliz. E daí você fica pensando, cara, ele tava querendo morrer há dias atrás. O que aconteceu? De onde veio toda essa felicidade? Até achei que ele tinha arranjado um emprego. Daí ele virou pra mim e falou: "Nossa, Mônica, eu assisti um negócio ontem, tinha um negócio ontem no meu DVD, que eu vou tentar pra ver se dá certo. Sabe, eu vou ficar um mês fazendo aquilo que tá mandando naquele CD, e se em um mês mudar a minha vida, eu acredito." Daí eu fiquei assim, como assim, Eder? Daí ele me puxou pra dentro do quarto e me disse o seguinte: "Olha, Mônica, naquele CD fala que tudo que a gente quiser, a gente consegue se a gente for positivo, não pensar nada de negativo de ninguém, não desejar o mal de ninguém, não pensar nada mal de ninguém, não ter, sabe, esse pensamento negativo, só ter coisas positivas na mente, sabe? Lógico, gente, que envolve muito mais que isso, tá? Envolve muito mais que isso, mas eu vou falar assim, resumidamente, só pra mim poder adiantar a história, tá bom?" E ele me falou assim sobre o vídeo, né, o filme, e veio: "Mônica, vem cá que eu vou te mostrar o que eu vou fazer." Eu falei, tá bom. Daí ele me mostrou um pôster na época do Angelic Layer. E nesse pôster tinha uma fábrica. E ele apontou e falou: "Eu vou trabalhar numa fábrica igual a essa, aqui do fundo desse pôster. E o meu uniforme vai ser um jaleco igual desse cara, que tinha um personagem lá que usava um jaleco." E ele falou: "Eu vou trabalhar à tarde para não ter que acordar cedo, vou trabalhar com aquilo que eu gosto, vou ganhar bem, o ônibus da minha empresa vai vir me buscar, eu não vou precisar ir até a empresa." E ele falou: "Eu vou trabalhar lá e com o tempo eu vou arranjar uma namorada lá também." E nisso ele falou muitas outras coisas que agora eu não lembro, porque faz muito, muito tempo que isso aconteceu. Tem até um vídeo no canal que eu conto essa história, mas foi bem no início do canal que eu contei essa história. E eu tô recontando porque eu era muito tímida na época que eu comecei o canal. E daí ele falou tudo isso pra mim. E eu fiquei, tá, né? Daí ele disse que tudo isso iria acontecer na vida dele. E ele queria construir uma cyber, que ele ia construir uma cyber. E eu tava, tá bom, né? Não vamos discordar. Ele tá feliz, né? E, gente, foi muito incrível o que aconteceu. Ele realmente manteve esse foco de mente positiva. E em uma semana ligaram para ele para uma entrevista. 3 dias depois, ligaram falando que ele passou na entrevista e que era para ir buscar um uniforme e levar as documentações. Quando ele voltou com o uniforme na mão, assim, ele falou: "Ah, vamos ver o uniforme." Ele abriu junto comigo. E quando ele abriu, era um jaleco branco, igualzinho do personagem que ele havia me mostrado. Sabe quando você para assim? Até eu fiquei assustada, eu olhei assustada, ele olhou e falou: "Mônica, olha pra isso, é um jaleco branco do jeito que eu falei pra você, funciona." Daí eu falei, como assim? Na minha cabeça eu tava impossível, sabe? Tipo, eu não tava acreditando naquilo. E daí depois ele foi conhecer a empresa e tirou uma foto, e a empresa era muito parecida com a da foto. Então eu fiquei assim, a Flextronics, tá? E eu fiquei assim, uau, realmente parece. E ele falou pra mim que o ônibus passava na frente de casa e que ele ia trabalhar à tarde. Era exatamente, e ele ia trabalhar sentado, como ele me falou também. E tudo que ele havia me falado havia acontecido. Isso em 2 semanas. Sabe quando você fica assim, uau. E, gente, ele entrou a trabalhar lá em 2 ou 3 meses, eu não lembro em quantos meses depois, ele já conseguiu uma namorada no trabalho. Então, tipo, ele nem foi atrás dela, ele disse que ele estava lá trabalhando e toda hora vinha uma menina olhar ele trabalhando, só que ele não tinha nem notado. Ele percebeu só quando um cara falou pra menina assim: "Escuta, você não é desse setor, por que toda hora você vem pra cá?" Daí ele pensou, poxa, ela não é daqui, por que toda hora ela vem pra cá? E ele começou a reparar que ela estava olhando pra ele. E depois ele foi conversar com ela. E assim ele conseguiu uma namorada. E, gente, 3 anos depois, trabalhando lá, ele construiu a cyber dele, comprou todos os computadores, ele só não quis abrir porque mudou de ideia, mas ele construiu, comprou um apartamento, comprou um carro, se casou com ela e vive bem financeiramente, sabe? E, gente, eu fiquei boba com tudo aquilo, sabe?
Primeiro com o que aconteceu e depois com tudo que ele estava conseguindo conquistar. E depois desses 3 anos vendo que ele conquistou um apartamento, um carro, uma família, tudo o que ele havia me falado e falou pra mim, cara, eu consegui tudo, Mônica. Eu fiquei impressionada. E daí eu falei, cara, eu vou tentar também. E daí eu comecei a acreditar. E eu comecei a ver o vídeo, comecei a ler, eu fui atrás do livro. Gente, o livro, esse The Secret, ele é igualzinho ao filme, tá? Então é igualzinho as mesmas frases. É como se a pessoa tivesse pegado o filme e tudo que a pessoa tá falando ali, escrevesse aqui. Ele não é um livro que conta uma história. Ele é um livro que conta relatos de pessoas que utilizam o segredo e o que aconteceu na vida dessas pessoas. E elas ensinando como você pode utilizar o segredo na sua vida para mudar ela. A partir disso eu tentei usar. Gente, como é difícil manter a mente positiva, né? Eu percebi o quanto eu era negativo, o quanto eu reclamava das coisas. E eu ficava pensando, por isso as coisas não dão certo. Olha o jeito que eu falo, eu acho que eu nunca sou boa pra nada, eu tenho medo de falar com as pessoas, eu tenho medo de fazer as coisas. E foi nessa época que eu resolvi criar aqui o canal. E eu criei o canal há 3 anos atrás, e se você voltar 3 anos atrás aqui no canal, você vai ver que a maioria dos meus vídeos, meus primeiros vídeos, eram sobre The Secret. Então, eu falando que gostaria de criar o meu mundo, a ideia do Crie Seu Mundo, ajudar as pessoas a criarem o seu mundo, ensinando elas como, e ao mesmo tempo, eu criar o meu mundo, utilizando as táticas, né, os métodos descritos aqui. Então, foi daí que surgiu toda essa ideia. E, gente, eu comecei o canal e, tipo assim, eu não sou aquela pessoa super positiva. Se eu fosse, eu acho que eu já teria conquistado muito mais, sabe? Porque a gente duvida, a gente erra, a gente é humano, né? Então, mas eu já conquistei coisas muito incríveis. Eu conquistei aí 81, tô quase 82 mil inscritos aqui no canal. Eu consegui finalmente comprar meu apartamento, que é o meu sonho. E consegui me casar com a pessoa mais maravilhosa do mundo, que é meu noivo, e eu tô super feliz, ele é incrível comigo. Ele nunca brigou comigo, nunca falou um A pra mim assim de ruim, nunca, nunca, nunca. E a gente se conhece há mais de 13 anos e ele nunca, nunca, nunca fez nada que me magoasse, sabe? Sabe quando você fica assim, nossa, é muito, muito legal isso. E eu sei o quanto é bom, o quanto isso pode mudar a vida das pessoas. E eu queria incentivar você. Eu vou fazer cada capítulo do livro aqui no canal, ensinando os métodos pra vocês, tá bom? Mas caso vocês não tenham paciência, se vocês estão assim, nossa Mônica, eu quero ver o vídeo que mudou a vida do seu irmão, eu vou deixar aqui embaixo nas descrições, eu vou procurar no YouTube ver se eu encontro. E eu deixo aqui embaixo nas descrições o vídeo. Se você não tiver paciência, quiser assistir o vídeo, quiser já começar, entra lá, assiste, porque o meu objetivo, gente, é ajudar vocês, entendeu? Não precisa esperar eu pôr o vídeo, não. Vocês podem mudar, começar a sua vida agora. Eu só não falo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu acho até que já deve estar longo pela história que eu contei. Mas, gente, é isso que eu queria falar pra vocês, que esse é o próximo livro que eu vou trabalhar aqui no canal. A ideia de ajudar as pessoas a criar seu mundo. E aquele livro anterior que eu falei aqui no canal é uma das pessoas que conta a história deles aqui. Ele conta a história dele aqui e ele lançou aquele livro. Daí eu sabia que a pessoa utilizava o segredo e comprei o livro dele e gostei, né? E fui passando pra vocês o que ensinava lá também. E, gente, sobre a lei da atração, há muitas coisas descritas aqui. Esse livro é tanto lido por pessoas religiosas como pessoas que não são religiosas. Por quê? Porque tanto pessoas religiosas como filósofos, cientistas que nem acreditam em Deus, utilizam a lei da atração. Na verdade, todo mundo no mundo utiliza a lei da atração, mas não sabe como. Daí você vai falar pra mim, mas Mônica, você não é religiosa? Por que você tá acreditando nisso? Como eu disse, mudou a vida do meu irmão. E eu acredito também, sabe por quê? Porque filósofos, cientistas acreditam numa força atrativa. É nisso que eles acreditam. Ou as pessoas, como eu, que acreditam em Deus, eu acredito que é Deus. Tudo aquilo que acontece é Deus que tá te mandando. Entendeu? Pra mim, é Deus que tá te mandando. Para filósofos estudiosos, é uma força atrativa do mundo que faz com que isso aconteça. E aqui fala para vários tipos de pessoas o que significa isso.
E eles põem várias citações da Bíblia, várias citações de filósofos, e você começa a encaixar as coisas, sabe? Pra mim, isso daqui nada mais é do que fé. Tá ensinando como usar a fé, porque Jesus tentou nos ensinar a fé. Vamos dar alguns exemplos para vocês. Jesus falou que se a gente tivesse fé ao ponto de uma semente de mostarda, se a gente tivesse uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, seríamos capazes de mover montanhas. E outra passagem também, aquela passagem em que Jesus está andando sobre as águas e ele pede para Pedro vir andando com ele sobre as águas. O Pedro vai e ele está andando sobre as águas e acha aquilo impossível. E daí ele sente medo, ele duvida que aquilo é possível. E quando ele duvida, ele afunda e pede socorro. Daí Jesus pega e segura ele. E daí Jesus fala para ele: homem fraco na fé, por que duvidou? Então, ele estava conseguindo andar sobre as águas, mas ele duvidou. A partir do momento que a dúvida é falta de fé, o que fez com que ele afundasse. E toda vez que Jesus curou alguém na Bíblia, ele sempre falou para a pessoa: vá em paz, a sua fé te curou. Então é aquela ideia de você ter fé. É uma fé sem dúvida, é uma fé assim, sem medo. E é isso que faz com que as coisas aconteçam, essa fé sem medo. Você vai fazer alguma coisa, você tem fé, não, eu vou conseguir, Deus tá comigo, vai dar tudo certo. E não fica ai, se der isso, se der aquilo, e acontecer aquilo, e não sei o quê. Isso já é dúvida, isso já é falta de fé. E também tá escrito na Bíblia que se você fizer as coisas de Deus, Deus dará tudo pra você em abundância. Então se você trata bem o próximo, se você ajuda as pessoas, se você tem aquela bondade pra com todo mundo, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita e Ele atrairá isso para sua vida. Então, gente, ao mesmo tempo que filósofos, cientistas usam de uma forma, nós podemos usar de outra, entendeu? Porque é praticamente a mesma coisa. Tá ensinando as pessoas como usar a fé. E eu achei isso muito, muito incrível. Então, eu vou estar passando aqui no canal. Já falei, se você não acredita em Deus, não tem problema. Você pode acreditar que é uma força maior, que é um imã de atração. Não tem problema nenhum, ok? E pessoal, não é ótimo a gente utilizar para começar o nosso ano com o pé direito? Olha que beleza, já tá acabando o ano, vai começar um ano novo e a gente já começa com o pé direito utilizando o segredo. E é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, clique em gostei porque ajuda muito, muito o canal. Comenta aqui embaixo porque eu adoro ler os comentários de vocês. Se vocês já conheciam, se não conheciam, se gostaram da ideia, tá bom? Que eu gostaria muito de saber. E vamos todos nós criarmos os nossos mundos do jeito que a gente sempre sonhou. E é isso, e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!